Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à semana de 26 de maio a 1º de junho, um mordomo fiel, justo e sábio. Então a gente vai ler o quarto tópico, né, do que o manual pede, lá na parte de sugestões de ensino para ensinar as crianças, A gente já falou sobre posso ser honesto, nós já falamos sobre receba o dom do Espírito Santo por imposição de mãos, já falamos sobre Deus tem um padrão para me ajudar a não ser enganado e agora sempre devo guardar os meus convênios. Então, vamos ver o que o manual pede para a gente conseguir então entender a dinâmica que vai ser passada em cima. Em suas próprias palavras, compartilhe com seus filhos o que aconteceu com os santos que vieram morar nas terras de Lyman Copley. Seus filhos podem fingir ser membros da igreja que chegaram a Ohio. Como teriam se sentido depois de que Lyman quebrou seu convênio? O que isso nos ensina sobre o cumprimento de nossos convênios ou nossas promessas? Leiam juntos Doutrina e Convênio, seção 54, versículo 6, para descobrir as bênçãos para as pessoas que guardam seus convênios. Então aqui no manual digital tem então um vídeo, né, que fala da família Knight e outras pessoas que se reúnem a Sião, né, obedecer ao chamado do Senhor. Então aqui em casa com meu filho, depois que a gente cantou o primeiro hino, depois que a gente fez a oração, eu comecei o estudo das escrituras com ele e eu comecei com esse vídeo para ele poder entender o que estava se passando. Então a gente assistiu esse vídeo juntos e depois eu mostrei para ele essa gravura aqui, né? A gente já falou sobre essa gravura nos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, falando sobre... a gente entendeu aqui essa mensagem, né? O que se passa aqui na imagem, sobre Jesus Cristo bater na porta e nós abrimos nosso coração para Jesus Cristo. Então eu falei para ele que quando a gente guarda os mandamentos de Deus, nós então abrimos a porta para Jesus Cristo entrar. Primeiro, né? Nós abrimos a porta para Jesus Cristo entrar quando nós seguimos a Jesus Cristo, né? Então tem todos os passos ali, a gente consegue abrir a porta para Jesus Cristo entrar. E aí, como que a gente guarda esses mandamentos que Jesus Cristo nos dá? Então essa aqui é a porta do nosso coração. Ela não tem maçaneta por fora, só por dentro, só dá para abrir por dentro. Então guardar os mandamentos do Pai Celestial, eles ficam no nosso coração de maneira tão perfeita que vai ser parte de nós, vai ser tão natural quanto respirar. Então, por exemplo, guardar o mandamento de fazer oração. É claro que você não vai falar para a criança, né, assim, um adendo, você não vai falar para a criança sobre a importância dela ir ao templo, porque é uma criança, ela não vai sozinha, ela depende dos pais. Você não vai falar para ela sobre dízimo, porque às vezes ela ainda não recebe dinheiro, ou ainda não entende esses convênios. Então você vai colocar convênios, assim, mais na linguagem deles, como fazer oração, ficar quietinho durante o sacramental, ler as escrituras, então coisas que as crianças entendem e conseguem fazer. Então, por exemplo, o que eu falei pro meu filho, a gente pode guardar os mandamentos de Deus. Quais são alguns mandamentos? E aí eu recortei algumas pequenas gravuras, tá? Essa eu achei no Pinterest, por exemplo, sobre fazer oração. Então isso é um mandamento que o Senhor nos dá. Em Convênios 10:5 ele fala: ora sempre para que saias vencedor. Sim, para que vença Satanás, escape das mãos de servos de Satanás que apoiam o trabalho dele. Então, por exemplo, fazer oração, sua criança tem que lembrar, cantar hinos, né? A criança pode aprender a cantar. A gente vê também em Doutrina e Convênios, na seção 24, que o Senhor fala que o canto dos justos é uma prece a ele, né? E será respondido sobre uma bênção, com uma bênção sobre sua cabeça. Ler as escrituras. Eu coloquei aqui uma menininha recortando e fazendo alguns recortes, como a história da família, né? Registrar a história da família, que meu filho ele já tá começando a fazer. E eu coloquei dízimo só por colocar mesmo. Mas ele não recebe dinheiro nem nada. Então o que eu fiz? Eu desenhei um coração na folha, coração simples com canetão, e coloquei sobre guardar os mandamentos. E aí, a ideia era ele escolher um mandamento para ele poder guardar durante todo aquele mês, para que pudesse se tornar hábito na vida dele, para que pudesse ser muito natural. Eu confesso que algumas vezes eu sou falha com isso, porque, por exemplo, eu levanto, eu faço a minha oração, faço o meu estudo das escrituras, tudo, e aí quando eu vou chamar o meu filho, às vezes está no meio da correria, eu acabo esquecendo de fazer oração junto com ele quando ele acorda.
Então, é uma coisa que eu coloquei aqui como um lembrete também, né? Que foi um grupo que a gente escolheu juntos como um lembrete pra gente sempre fazer oração. Então eu coloquei dentro do coração, né? Ele colocou dentro do coração dele alguns dos mandamentos que ele quer guardar. Então ele escolheu sobre cantar um hino, ele tá aprendendo eu quero andar com Cristo. Agora, e sou filho de Deus, como vocês já sabem. Sobre fazer a genealogia, então nós estamos colecionando fotos com os nossos com os familiares, e ele já tem um mural, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, em que a gente vai colando, né, algumas coisas. Ele escolheu fazer oração e escolheu estudar as escrituras. E esse aqui ele falou que não queria deixar sozinho. E esse aqui então fica exposto no quarto dele, para ele poder se lembrar e para eu também poder me lembrar de guardarmos os mandamentos do Senhor. Então, guardar os mandamentos não é só guardar e colocar e deixar, tipo, guardar os mandamentos e viver só de domingo. É guardar no nosso coração e tesourar no nosso coração de maneira que seja parte de nós, que seja tão natural quanto respirar. Então, fazer oração tem que ser uma coisa tão natural quanto respirar. Conseguir jejuar tem que ser algo tão natural quanto respirar. Ir ao templo, ir à igreja. É claro que nós temos nossas dificuldades, nós temos nossos desafios, nem tudo é fácil de se fazer, mas é aí que entra, né, o arrependimento, como o presidente Russell Nelson disse, né, explicou de maneira incrível no seu discurso Poder Agir Melhor e Ser Melhores. Ele falou sobre o arrependimento, que é a mudança, né, que é realmente você mudar. Então o arrependimento diário é algo que é um convite do Salvador para nos lembrarmos a sermos melhores a cada dia. Então, depois que eu expliquei cada um dos mandamentos, a gente fez a colagem. Esse momento, né, tá lá no nosso Instagram, você pode dar uma olhadinha. Também vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente fez a colagem, eu expliquei para ele sobre a importância de nós vivermos e guardarmos o mandamento no nosso coração e de vivermos esse mandamento. E eu finalizei lendo a escritura que pede no manual, em Doutrina e Convênios, seção 54, versículo 6, que fala assim: mas bem-aventurados são os que guardam o convênio e observam o mandamento, porque obterão misericórdia. E aí eu expliquei, né, a importância da gente guardar os mandamentos. E finalizei com o meu testemunho sobre guardar os mandamentos. Sobre quão abençoado eu tenho sido por guardar os meus convênios que eu fiz com o Pai Celestial. E aí a gente finalizou cantando o hino Quero Andar com Cristo, porque é o hino que ele decidiu, que ele escolheu para poder aprender. E é isso, gente. Essa foi a dinâmica de hoje. Eu espero que tenha te ajudado a ensinar seus pequenos a serem discípulos de Jesus Cristo. E se você curtiu essa dinâmica, clica por favor em inscreva-se e se inscreva no meu canal, compartilha, dá um joinha pra gente poder continuar fazendo vídeos cada vez melhores, né? Trazendo mais ideias aqui. Essa é a métrica que eu tenho de que eu tô fazendo um bom trabalho. E eu vi também que estão chegando novos seguidores, então sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!